Tu tá preocupado ainda em ressocializar esse sujeito, cara? Quem trabalha política pública em número de ressocialização? Porque se o Estado é tão interessado em ressocializar, ele deveria ser cobrado pela ressocialização. Concorda? Se o número de ressocialização é 5%, 10%, duas coisas temos de conclusão. Que o Estado tem que ser penalizado, o governante que acredita nisso, porque ele não fez o que ele deveria fazer. E segundo, que esse modelo não funciona. 10 anos, ele vai ficar 8 anos em regime fechado, pelo menos. Mas a pergunta que fica é, por que não 100%? Uma esperança. Muito bem, vamos analisar aqui então os argumentos do Glauber falando sobre ressocialização. Tô curioso para reagir nesse vídeo. É a primeira vez que eu tô vendo ele. Câmara dificulta a progressão de pena para crimes hediondos. Sempre crime hediondo é tema, né? Sempre os deputados votam alguma coisa relacionada a crime hediondo. Então, vamos saber o que aconteceu, vamos analisar, vamos opinar, vamos reagir. O canal é Jovem Pan, eu esqueci de deixar meu like, deixa eu dar meu like aqui. Já estou inscrito e agora vamos reagir. Vamos Deixa nessa. seu like aqui também no vídeo. Até Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda a regra de progressão de pena para condenados por hediondos. Aline Becht tem as informações e chega aqui ao vivo no Jornal da Manhã. Oi, Aline, bom dia para você. Oi, Soraya, bom dia a você, bom dia, Nonato, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a Câmara dos Deputados aprovou esse projeto de lei que agora segue para a análise do Senado Federal. Esse texto, ele estabelece que condenados por crimes hediondos e também que envolvam organizações criminosas, milícias, só possam solicitar o semiaberto com 80% dessa pena cumprida em regime fechado. Atualmente, esse percentual ele varia um pouco entre 40% e 70%, mas agora com esse limite definido por parte do Congresso Nacional, esses condenados só poderão solicitar essa progressão de pena, uma liberdade condicional, se cumprir esses 80% de pena. Os crimes que esse projeto de lei está abrangindo é homicídio qualificado e feminicídio, latrocínio, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, crimes também sem resultado em morte, como porte ilegal de arma, falsificação de medicamentos e pornografia infantil, integrantes de organizações criminosas ou milícias privadas, como acabei citando anteriormente. E como qualquer outro projeto de lei na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal que envolva a área da segurança. E aí, cara, uma excelente notícia, né? Certo. Então, o projeto altera o tempo do regime regime fechado de 40% para 80%. É uma baita de uma vitória. Mas, ao mesmo tempo, é uma dor, né, cara? É uma dor saber que o cara cometia... Mano, Walter... Calma aí, Glauber, já vou passar a palavra para você. Não é uma vitória, sabe por quê? Porque eles não incluem também nesses crimes para cumprir 80% da pena corrupção de político. Por que eles não colocam corrupção ativa, passiva de servidor público? Por que eles não colocam também aqueles caras que afetam o país em milhões e milhões de reais? Aí eles não entram nessa lista. Por que não causa uma revolta também para você, meu caro amigo Glauber? Fala, Glauber. O projeto altera, isso, obrigado, tempo em regime fechado de 40% para 80%. Cara, estamos em 2025, vamos comemorar. Êêê! Vai, comemora, vai. Êêê! Cara, temos que comemorar. Beleza. Só que saber, cara, que todos esses crimes, com 40% da pena, o cara já podia migrar de regime... ir pro semiaberto é um esculacho. Então vamos supor que o cara pegou 12 anos de prisão. Mano, Walter, 12 anos, 40 de 12 anos, você é muito rápido na matemática, você já sabe que dá 4 anos. 4 anos, isso mesmo. Né? Isso. 4 anos 48 meses. vai dar... Não, mano. 4 anos de 12 anos, não. Vai dar quase 6 anos de cadeia, pô. Tá louco? 12 anos, não necessariamente, né? Vai dar 4 anos e 8 meses. Não. 4 anos e 8 meses não são 48 meses. De 12 anos, não. Beleza? Vão ser 56 meses. Certo? Então, irmão, cara, depois de 4 anos e 8 meses, se ele matou alguém, ele cometeu todos esses crimes e a pena dele foi 12 anos, com 4 anos e 8 meses, ele vai pra rua. Mentira, mentira, que mentira. Por isso que tem que ter alguém pra fazer o contraponto. Que mentira. 40% nessa sua conta, Glauber, ele não vai pra rua, ele vai para o semiaberto.
E no semiaberto, o que sobrar de pena, por exemplo, desconta 4 de 8, ele vai fazer mais a próxima progressão dele para o regime aberto é mais 40%. Então, pegando a sua conta, baseando na sua conta, ele tiraria pelo menos aí 8 de 8 a 9 anos. Ele sairia do fechado, depois ele iria pro semiaberto, mas o semiaberto o cara não vai pra rua. Nem tem mais saidinha, o Congresso não aprovou o fim da saidinha, então ele sai do fechado, vai pro semiaberto, cumpre mais 40% no semiaberto para depois ir pro aberto. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado com as informações. É muito fofo. Bom, melhorou. Não mente não, cara, pelo amor de 10 Deus. anos, ele vai ficar 8 anos em regime fechado, pelo menos. Mas a pergunta que fica é, por que não 100%? Por que não 100%? E os crimes que não são hediondos? Por exemplo, roubo. Aqui está dizendo que é latrocínio. Roubo também já está tipificado como majorado, já é considerado um crime hediondo também. Dependendo da gravidade do inciso, do parágrafo, também ele é considerado. Latrocínio é hediondo. Mas o roubo não. O latrocínio é o roubo seguido de morte. Isso. Aquele cara que mete um fuzil na tua cara, pistola na tua cara, leva teu celular ou teu carro. Você não acha que ele deveria migrar de regime só depois de 80% da condenação? Acho que poderia mudar, sim, o roubo, porque o roubo ele realmente causa um trauma muito grande na vítima. Aí eu até tô de acordo em rever essa porcentagem. Eu concordo com você nesse ponto. Eu acho, inclusive, que o Estado deveria inverter um pouco essa lógica. Vamos ouvir. Não inverter, né? Mas ele deveria parar de olhar para os crimes graves e olhar para o crime que ele considera que não é grave. Porque não é grave para o Estado, mas para nós é muito grave. Nós sofremos diariamente o furto, o roubo. Certo. Diariamente a população... Mano, Walter, se você me ajudar e perguntar para IA, tá? Não tenta achar notícia disso, não. Pergunta para inteligência artificial número de celular roubado no Brasil. Esse número, eu acho que são mais de 3 milhões de aparelhos. Ou seja, no mínimo, 3 milhões de pessoas perdem o telefone todo ano. Concordo com você. Eu acho que o furto realmente de patrimônio das pessoas, do trabalhador, tinha que endurecer mais a pena. Eu sou a favor disso também. Sabe por quê? Porque tem muito cara sem futuro que atrasa a vida do trabalhador, que acaba roubando ali a moto de um trabalhador que está fazendo entrega, Não que qualquer um justifique alguma coisa, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que realmente nesse caso eu concordo, tinha que endurecer um pouco mais a pena para furtos. Eu também sou de acordo. O assalto também eu sou de acordo. Então, assim, aqui nesse canal a gente não passa pano, a gente faz uma análise um pouco mais profunda, tentando ser um pouco mais coerente. Isso ainda tem a subnotificação. E esse criminoso, ele bate e volta para roubar mais aparelhos. Mais ou menos. Então, cara, eu vou comemorar, vou continuar assistindo o vídeo. Achou, mano, Walter? Cara, eu achei aqui sim, e há uma alta subnotificação, como você bem citou, né? E dados aqui, cara, numa pesquisa do Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Folha de São Paulo, divulgada em agosto de 2024, com dados de julho de 23 a julho de 24, estima-se que 14 milhões de pessoas foram vítimas de roubo ou furto de telefones celulares no período de um ano, irmão. Tá bom. Então, porra, joguei muito pra baixo, né? É porque eu já vi algum número sobre isso, talvez tenha sido 3 milhões só em São Paulo, mas 14 milhões de brasileiros são vítimas de furto e roubo. Isso. E roubo. E o que o Estado brasileiro faz para essas 14 milhões de pessoas? Caga. Então, deputados, os senhores estão de parabéns pela vitória nos crimes hediondos. Mas você não fala da corrupção, que é um roubo também. Tá percebendo? E o prejuízo, ele tem medo, cara. É que ele defende uma galera mais da direita e ele tem medo de confrontar. E aqui cabe pra direita, pra esquerda, pau que bate em Chico, bate em Francisco, tem que bater no PT, tem que bater em todo mundo. Entrou na corrupção,
é sem massagem. Tem que ser o mesmo tratamento pro criminoso comum. Mas temos que olhar segurança pública pensando nessas 14 milhões de pessoas que são furtadas e roubadas. Pode falar, mano. Volta. Cláudio, só um complemento. Essa pesquisa aqui que foi feita, né, indica o número real de ocorrência 14 vezes maior do que os registros oficiais. Ou seja, os registros oficiais são aqueles números, né? E ali o cara joga ali, o pessoal joga, né? E joga pra torcida, né? Então, a pesquisa foi essa daí. De quase 15 milhões de aparelhos roubados e furtados no período de um ano, que é bastante coisa, né? Certo. Quase 10% da população aí perde, né? Os seus aparelhos são vítimas ao longo de um ano. É isso, cara. Então, assim, se nós temos esse número de 14 milhões, se nós temos 14 milhões vítimas, é um número muito gritante para o Estado ser omisso, se omitir. Tínhamos que ter política, né, penal para responder a isso aí, cara. Mas não se constroem presídios e batem numa coisa chamada superlotação e desencarceramento. Então, parceiro, enquanto tiver essa mentalidade, a ideia, em vez de prender, é soltar. Que bobagem. E aí esse número sai de 14 para 16. É uma bobagem você falar isso, cara, porque o sistema prisional, uma das coisas mais difíceis é o cara do preso comum, que aí você tem que pegar o preso comum representa 80% da massa carcerária. 80% nem advogado particular tem. A Defensoria Pública sofre para dar conta de uma demanda altíssima. Você entra com um recurso nos tribunais, é negado. Então, assim, é uma bobagem essa ideia de política de desencarceramento. Quem acredita nisso, primeiro, está descolado total da realidade do cenário carcerário. O que seria interessante? Conversar com diretores de presídios, conversar com a galera que está realmente inserida nisso. Eu sou advogado criminalista, eu mexo com isso todo dia. Entendeu? Só que você fala isso, tá passando pano. Não, isso é um dado objetivo, isso é um fato. O que o Glauber levanta aqui é uma narrativa, tá descolada da realidade total. Para 20. Mas vamos lá, vamos comemorar essa vitória. É uma pequena vitória, mas é uma vitória. Pública, os parlamentares têm opiniões divergentes, né? E em relação aos argumentos a favor, o relator Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, afirma que nada é mais lógico e mais justo que a execução dessa pena, que ela seja mais rígida diante da escalada da violência no país. Já o autor geral desse projeto, o deputado Alfredo Gaspar, defende que não se pode conceder essa liberdade antecipada para os criminosos que cometem esses crimes gravíssimos. E a deputada também daqui do DF, Bia Kicis, chegou também a falar sobre esse projeto de lei, disse que as regras hoje elas são frouxas e elas acabam estimulando a reincidência cada vez mais de crime e de violência no país. Já deputados contrários a essa proposta no Congresso Nacional, como por exemplo Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que endurecer essas penas não vai reduzir a violência no país. Já o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e outros membros também do PT, Partido dos Trabalhadores, afirmam que essa proposta acaba ignorando todas as medidas de ressocialização do preso na sociedade e isso não diminui a violência, acaba aumentando o carceramento no Brasil, a situação carcerária no Brasil. Então agora esse projeto foi aprovado pela... Será que nós conseguimos essa informação para crime hediondo também? Quantas vítimas do Brasil tem de crime hediondo? E você vê, cara, o romantismo dos políticos, né? Gente dizendo que essa medida vai prejudicar a ressocialização. Porra, meu irmão, o cara cometeu crime hediondo. Ô Glauber, vou fazer uma pergunta para você. No crime hediondo, o tráfico é considerado crime hediondo. Quem é a vítima? Aí você vai falar assim, mas tem o desdobramento, né? Por conta desse ilícito acontece o furto, o assalto. Aí é outra conversa. Eu fiz essa pergunta uma vez que eu participei com ele no podcast do Fala Glauber e não tem uma resposta. Porque na minha concepção, o comércio ilícito de drogas, ele não deveria ser um crime hediondo. Porque não tem uma vítima, o usuário vai lá com as suas próprias perninhas e vai lá comprar o entorpecente e vai usar. Então... aqui já cabe uma discussão. Só que ninguém tá preparado para discutir isso de forma mais ampla. Tu tá preocupado ainda em ressocializar esse sujeito, cara? Quem trabalha política pública em número de ressocialização? Porque se o Estado é tão interessado em ressocializar, ele deveria ser cobrado pela ressocialização. Concorda? Concordo. Se
o número de ressocialização é 5%, 10%, duas coisas temos de conclusão. Certo. Que o Estado tem que ser penalizado, o governante que acredita nisso, porque ele não fez o que ele deveria fazer. E Não é o governante, isso é constitucional. Existe a lei de execução penal que tem uma política, a nossa política penal, ela é pautada para a ressocialização. E o Estado falha de forma miserável a respeito disso. É uma questão de lei, cara. Você que defende a lei, tem que saber que a lei tem que ser cumprida. segundo, que esse modelo não funciona. Agora não, porra. A gente não metrifica, a gente não avalia o resultado, a gente não revê a política pública, a gente só replica uma merda e cada dia fede mais, porra. Por que fede mais? Porque não se aplica a política de ressocialização, ela não existe. Na vida prática, ela não existe. Muitos presos estão agora nas penitenciárias desesperados para trabalhar, por exemplo. Querem um emprego. Não há nenhuma parceria com o setor privado para fornecer emprego para essa galera que está na penitenciária. O cara vai conseguir se sustentar no sistema prisional, ele vai poder ter uma remissão de pena, vai criar um hábito nele de poder buscar a ressocialização. Não tem. Então, você quer. Ó, como é que é a lógica dos caras. Eu não aplico a política de ressocialização, porque eu sou um Estado medíocre, mas por eu ser um Estado medíocre, eu vou aumentar a punição. Sendo que se ele tivesse corrigido a ressocialização e não tivesse trazido um resultado efetivo, aí sim sobe a punição. Mas não, o Estado tem a filosofia do quê? Vamos punir mais. Eu não quero ofertar uma possibilidade de reinserir esse cara novamente para a sociedade. É um absurdo, esse argumento para mim é um absurdo. É possível, mano, Walter? Tem esse dado na internet? Cara, tô buscando Tá aqui, bom, ó. tá bom. Então, cara, a lógica faz um barulho enorme para crime hediondo. Eu sei que o crime é muito ruim mesmo. Só que o número de pessoas atuando em crime hediondo é infinitamente menor do que o número de pessoas atuando em furto e roubo. O número de... Caralho, que bobagem, cara. Eu acabei de falar que o tráfico é a porcentagem maior que está dominando a população carcerária e é considerado um crime hediondo, entendeu? Então tem que se aprofundar um pouquinho mais, o Glauber. vítimas de crime hediondo é infinitamente menor do que o número de vítimas de crime hediondo. Achou? Glauber, o dado que eu consegui aqui é o seguinte: o Brasil registrou 40 mil, mais 40 mil, né, CVLIs, que inclui, né, muitos crimes, né, crimes dolosos. Latrocínio tem, em 23, são 1.000 mortes, e essa sigla que eu falei é Lei de Crimes Hediondos, né, crimes violentos, letais, intencionais, esse CVLI, né? E aí entram mais alguns números ali que passa de 40 mil. Então é bastante coisa, mano. Calma aí, mano, volta. 40 mil tu acha bastante? Acabou de me dar um dado de 14 milhões. Não, de roubos, né? Eu digo assim, de roubos e furto de aparelhos telefones. Mas crimes hediondos passa de 40 mil. Isso daí é um registro anual, né? Entre 40 e 45 mil aproximadamente. Eu sei, eu compreendi. E eu não tô desprezando, não. Mas é política pública. Eu tenho uma população de 14 milhões desassistida e tenho um foco total para uma população de 45 mil. E eu não tô desprezando, eu não tô dizendo, pode matar, pode fazer crime hediondo. Não é isso. É que atuação significativa para promover segurança pública não está sendo feita. Pode falar. Aqui eu concordo com você, Glauber. Eu entendi seu raciocínio. O que ele quis dizer? A população ela é muito mais prejudicada pelo crime simples, ou seja, pelo furto, como ele usa aqui como exemplo, 14 milhões de pessoas. Eu tô acompanhando o raciocínio dele aqui, tá bom? E aí não há um endurecimento da pena para esse tipo de ação. Mas para uma galera que é prejudicada em 40 mil, há uma ação, um movimento do Congresso e das leis. Faz sentido, eu concordo com você. Nesse ponto eu concordo. O que eu ia falar, Glauber, é que esses crimes, né, de telefones, aparelhos celulares, eletrônicos e tudo mais, furtos, eles são considerados, né, eu abro aspas aqui, crimes de menor potencial, né, até pelo presidente Lula, que foi eleito, tendo aquelas falas, né? Então, assim, são crimes simples, né? Daqui a pouco vai estar igual o Califórnia lá, que até $950 é crime de menor potencial. Então, meio que tá liberado. O pessoal entra nas ruas e faz o que... entra nas lojas e faz o que fazem
e furtam e tá tranquilo. É basicamente isso. É o recado que a gente tem, né, a população. Não, isso aqui é de uma ignorância tão grande, nada a ver, cara. O furto, por exemplo, existe o furto qualificado. Por exemplo, se o cara subir um muro, essa escalada qualifica o furto. Então, vamos supor, a pena do furto de 2 a 4 anos. Se tiver uma agravante ali, por exemplo, dependendo do que ele fizer, se ele furtar à noite, vai subir ele de 4 a 8 anos, salvo engano. Então, assim, não é tão simples. Ele está confundindo um termo aqui, que seria aquele furto, que é um furto, por exemplo, o cara vai lá e rouba um pacote de arroz no mercado. É um furto, concorda? Só que ele não é considerado um crime. Por quê? Por conta do valor do item. E dependendo da circunstância, ele acaba virando realmente um crime mais simples. Só que aqui é uma questão um pouco mais técnica. Eu não vou me aprofundar porque não é o objetivo desse vídeo, mas, cara, tem que estudar um pouco mais. Então, mas você compreendeu a minha reflexão? Claro, claro. E quem está em casa? Nós temos uma política pública, uma atenção da imprensa, de todo mundo, focado no incidente, no número de 45 mil incidências. É muita coisa. E assim, esse número ele pode estar equivocado em alguma coisa, um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas o que a população sente, o que a população sofre diariamente é furto e roubo. E temos que ter uma resposta para furto e roubo. Tá certo. Muito mais impacto social, muito maior impacto na sensação de segurança pública, no bem-estar das pessoas, do que os crimes hediondos. Correto. Quero os dois. Mas sinto um impacto e um efeito se for priorizar. Porra, o número tá aí, né? 14 milhões de vítimas contra 40 milhões, contra 40 mil outro. Correto. A tua chance de sofrer um crime hediondo e um outro, qual que é? Aí alguém vai dizer assim, porra, Glauber, mas aí não tem como o crime mais leve penalizar mais do que o crime menos leve. Beleza. Então você potencializa o furto e roubo e aumenta também o hediondo, porra. Latrocínio é roubo seguido de morte. Então, se você matar alguém, é de 12 a 30, eu acho. Mas latrocínio é de 20 a 30. Veja aí, mano, volta. O cara sabe que ele pode pegar 20 anos de cadeia. Segundo a lei. Tá lá no papelzinho, no livrinho. Olha lá, a Constituição aparecendo. Não é Constituição, não, é no Código Penal. Ele tá cagando, irmão. Nós não vimos o ciclista na bicicleta num parque famoso em São Paulo aqui. O cara chega, pega o celular e já atira no cara, irmão. Lixo. O cara desse é lixo. Ele mata o cara pra facilitar a subtração do celular. É um lixo. Que é uma merda de 5 mil. Merda não, é muito caro, né? 5 mil. Mas perde a vida? Você acha que ele tá preocupado que a pena é 30 anos? Ele não vai ficar 30 anos, ele não vai nem ser preso, cara. Não, também aqui está exagerando, cara. Porque aí, no caso, esse cara que faz um crime como esse, ele é um lixo, né? E eu não defendo. Sempre falei aqui no canal e volto a dizer. Eu falo que na cadeia tem muito cara que não merece sair, que é psicopata mesmo, cara que tem a maldade inserida nele. Só que a gente não pode imaginar que toda a galera que tá no sistema prisional é igual um cara desse. Esse é o problema, essa é a tese que eu defendo, a individualização da conduta. Cada pessoa tem que responder pelo seu ato. Não usar, por exemplo, pegar um cara desse como exemplo para justificar o aumento da pena por conta de um vacilão de merda como esse. E se ele for preso, ele sabe que ele vai ficar 2, 3 anos, 4 anos. É absurdo, cara. Isso aí é absurdo. Agora, aumentou para 80%? Beleza. Mas né, ainda é pouco. E o advogado pode dizer que ele não teve a intenção de matar, que a intenção era isso, é aquilo, e tem uma série de coisas. Tem mais alguma coisa para falar, mano, Walter? Posso soltar o vídeo? Pode sim. Beleza. Pela Câmara, ele segue para análise do Senado Federal e, se aprovado no Senado, ele vem aqui para o Palácio do Planalto para a sanção do presidente Lula. É importante lembrar que essa é uma das maiores modificações em relação à execução penal e carcerária do país. Eu volto com você.
Obrigada, Aline Becht, pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta. Vamos chamar de volta também os nossos comentaristas, a Deise Fiocari e também José Maria Trindade. Zé, você acredita que a ampliação, né, a redução da pena pode diminuir a criminalidade? Qual o impacto também sobre isso para o sistema prisional? Já está comprovado no mundo, a gente tem que seguir exemplos positivos, né? É de que quando você é mais rigoroso, a violência diminui, né? Ela não acaba, ela diminui. O mal sempre existirá. Não há como queimar a semente do mal. Eu gostaria, mas isso não é possível. A lei é boa, veio de Sérgio Moro, ainda ministro da Justiça, para se ter uma ideia de como as coisas andam lentas demais, quando o Congresso tem resistência, né? E agora vai para o Senado Federal. Eu acho óbvio que o Código de Processo Penal seja modificado. Desde a época que Sérgio Moro era ministro da Justiça. Então nós estamos falando aí de 2020, cara. E só agora teve essa vitória. Porra, os caras estão cagando pro interesse da sociedade. Agora, se for para votar alguma coisa ali pro agro, alguma coisa ali do lobby empresarial, porra, é assim, ó. O IOF mexeu no bolso dele, mexeu no bolso de quem tem grana, rapidão foi lá e derrubaram. Você entende? Sim. O interesse não é você, não somos nós. Tá certo. É balcão de negócio, grava esse termo. Tá certinho. Balcão de negócio. Correto. Vamos. E tudo muda. O criminoso mudou, os crimes mudaram, então é preciso mudar a execução. Tem que acabar com essa história de progressão. Muita gente defende aumento de pena aqui, aumento de pena ali. Eu acho que não. Tem que executar a pena. Se ele foi condenado a 10 anos, que cumpra 10 anos. A ressocialização, eu defendo, depois de cumprir a pena. Ele cumpre a pena e depois passa por um processo de ressocialização. Claro. Quem ficou 10, 20 anos preso vai realmente encontrar aqui fora outro mundo, né? Outra situação, outro grupo familiar. Mas é preciso. Ele cometeu um crime contra a sociedade e tem que pagar e depois ressocializar. A esquerda está de mãos dadas com um discurso muito, mas muito mesmo, atrasado e defende exatamente criminosos, e isso não é mais possível no tempo de hoje. Então, nada de aumentar as penas e executar as penas que foram impostas aos que praticaram crimes. Isso é lógico. Esse esforço do deputado Alberto Fraga para aprovar esse projeto foi muito grande. Há muito tempo, ele era o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara e colocou esse projeto na ordem de votação por uma insistência muito forte. Só para ter uma ideia de como as coisas andam devagar quando o interesse é social e não de emendas parlamentares. Deise Fiocari, queria te ouvir também ainda nesse assunto, porque tem muita gente que fala que o cidadão comete... Bom, bem colocado, né? Se a pena é 10 anos, o cara tem que cumprir 10 anos, pô. Se a pena é 30, e nós temos que rever essa pena. E outra coisa, não tem como ressocializar num padrão de cadeia que tem no Brasil, porra. Cara, você foi enganado o tempo todo com essa história de que gastar dinheiro com preso. Cara, tu vai matar? Se matar fosse uma opção, ok. Só que eu preciso te lembrar que tem filhos, primos, irmãos, que talvez você não vai querer que mate. Se for teu filho, tu vai querer que mate? Pô, roubou, matou. Não é bem assim, parça. Não é bem assim. Tá bom? Normalmente o cara que fala isso, ele tá bravatando, né? Eu duvido, irmão. Duvido. Mano, volta. Teu moleque cresceu, roubou. Tu quer que mate? Negativo, irmão. Vai cumprir. Vamos ser honestos, né? Queremos que o nosso filho nunca faça isso. Correto. Mas querer que, porra, tem que matar mesmo. Cara, tu ama de uma forma que não sabemos explicar. Agora, eu não tenho nada a ver com o filho do outro, irmão. A mãe dele, e se for... Deus permita que não chegue nas nossas casas. Certo. A minha, nem da volta e nem da sua. Certo. Mas, parceiro, a regra tem que ser para todos. Certo. E você, quando você fere o livrinho, o contrato, a consequência é eterna. Certo. Certo? Eu, você, Mano Walter, qualquer pessoa, quando a gente negligencia decisões importantes, nós pagamos o preço, seja lá o que for, com dinheiro, com trabalho, com casamento, com filho, com tudo. A revolta, na verdade, acontece no caso que não é aplicado esse mesmo raciocínio, e eu sei que o Glauber não defende isso, eu tô só fazendo um contraponto. Não se aplica isso para quem comete crimes políticos, quem comete ali corrupção, quem faz lavagem de dinheiro. Os poderosos não são atingidos pela espada da justiça. Então o que gera uma revolta na massa carcerária é justamente isso. Você pega um Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos, em liberdade, na casa dele, comendo churrasco de boa. E aí você pega o Marcola com os mesmos 400 anos,
num presídio federal. Aí você fala, tá vendo? Você é um vagabundo porque você defende o Marcola. Aprenda uma coisa, a lei, o Código Penal, não é o Código Penal do autor, quem praticou, e sim do fato. É 2 fatos, 2 condenações. Uma condenação de 400 anos, outra de 400 anos. Não pode olhar a pessoa, tem que olhar a pena. Por que para Sérgio Cabral pode ficar na rua mesmo com 400 anos para cumprir e para o Marcola, para o Fernandinho Beiramar, não pode? Por quê? Qual que é o critério? Ah, porque eles fazem parte de uma organização criminosa. Você está usando uma justificativa e não está se atendo à questão da pena. Aí já está mudando o foco do debate. Compreende? É isso que gera revolta. É por isso que o sistema prisional ele ganha uma aderência muito grande de outras pessoas que vão integrar a esses grupos, porque eles ficam revoltados da mesma forma que eu fico ouvindo esse tipo de ideia. Gera uma revolta num sistema muito grande. O manual da vida ali, a Bíblia, se você não segue ali coisas que tá muito simples ali direcionada, tu tem consequências a vida toda. O criminoso não, porra. O criminoso te matou. Não, porque é isso. Vamos deixar de ser idiota, romântico, chega a ser burro. É infantil acreditar isso. Acreditar no quê? O cara tem que ficar 20 anos e, melhor, 20 anos incomunicável. Ele não pode ficar 20 anos roubando virtualmente no celular, dando golpe. Caramba, mano. Ele não pode ficar no WhatsApp o dia todo. Isso é exceção, cara. A maioria do sistema prisional não tem telefone, não, Glauber. Pô, Glauber, seja pelo menos honesto, mano. Pelo menos honesto. Eu não tô aqui dizendo que não tenha telefone em cadeias. Tem telefone em cadeias. Mas não é em todas. Se você for colocar aí de 100 cadeias, talvez 10 tenha. Então, cara, por favor. Ah, não era pra ter nas 10. Eu concordo que não era pra ter nas 10. Mas falar que todas têm é mentira, mano. Ele não pode fazer chamada de vídeo ali, porra, nudes. Não pode. Não pode, tá Senão certo. não é cadeia, cara. Tá certo. É só exclusão social. Você excluiu o indivíduo do convívio ali do bairro onde ele morava, da cidade onde ele morava, e botou ele numa outra sociedade que vive dentro daquele chiqueiro chamado presídio estadual. Verdade. É só isso. Não é nem privação de liberdade, porque ele tá livre. Ele só fica ali naquela sociedade. É mais ou menos igual eu e você. Nossa. Amanhã, sexta-feira, quando der 10 horas da noite, eu tô em casa. Eu tô privado da minha liberdade, porque eu tenho que fazer um raciocínio lógico e saber que as chances de merda no Rio de Janeiro aumentam consideravelmente sexta-feira à noite, porra. Eu não vou sair 4 horas da manhã na rua, pô. Mas ele não tá pagando a pena, porra. Ele tá no meio de iguais a ele. Tem preso que não quer nem... Ele gosta de voltar, porra. Concordo. E ele escolhe a cadeia que ele fica. Não. Então, quando ele chega preso lá em Bangu... Não, calma, não é assim não. Como assim escolhe? Tá louco? Não é assim não. Calma. Igual a MC Pose marcou um X lá em Comando Vermelho... Calma. É dizendo o seguinte, ó, me bota com meus irmãos. Eu quero ficar com os meus iguais. E chegando lá... Não é isso, Glauber. É porque o Estado tem responsabilidade pela integridade física do preso. Pô, você entende... Você trabalha com os caras ligados à polícia penal, você conhece esse sistema e, pô, não sabe o básico. Se o diretor manda, por exemplo, um cara pra uma cadeia onde tem só rivais, se ele tem inimigo, e esse cara perde a vida no sistema prisional, quem responde? Quem responde? Não é o Estado? Não é o Estado que vai ter que pagar uma indenização para a família? Não é o Estado que é responsável, que está tutelando tanto a liberdade como a vida e os outros bens daquela pessoa? Então é meio óbvio, não é uma questão que o cara escolheu, é uma questão que o Estado tem que... Já que o Estado não fez uma política de ressocialização há 30 anos atrás e você não é a favor de uma política de ressocialização hoje, você é a favor de uma política de punição, não de ressocialização... O que não foi feito há 30 anos atrás, você quer só replicar. Vai aumentar mais as organizações criminosas e o caos vai ficar cada dia pior com esse raciocínio raso que você apresenta. Porra, e ele tira a cadeia com um, o cara vira padrinho dele e tal. Cara, nós somos tão burros assim. Pelo amor de Deus, você que tá falando Irmão, uma bobagem aí. Você paga os ministros do STF. Você paga os deputados. Certo. Senadores, governadores, vereadores, prefeitos. Você paga tudo isso. E os caras
Ó. Porra. Na boa, eu pago com tranquilidade o imposto pra saber que um latrocida ficou 30 anos preso, incomunicável. Eu pago 30 anos pra ele, igual eu vou pagar pro meu filho. Alimentação. Eu prefiro pagar e ele ficar preso do que esse cara sair e matar meu filho, porra. E matar o outro. Matar você. Faz sentido pra você? Não faz, porque se esse raciocínio seu fosse verdadeiro, se o cara entra no sistema prisional e sai com essa facilidade que você propõe, a pergunta ela é simples e objetiva. Por que o Marcola tá preso? Por que a grande liderança do comando tá presa? Porque tem vários caras, né? Fernandinho Beiramar, aquele lá outro líder do Rio de Janeiro, o VP lá, Marcinho VP. Por que esses caras não saem da prisão, então? Por quê? Se o seu raciocínio ele é verdadeiro, por que esses caras não saíram até hoje? Estão cumprindo quase 30 anos de pena. Me responda essa pergunta. Aí você vai falar, não, porque eles são exceção. Ah, entendi. Entendi. Aí mudou agora o raciocínio. Tá vendo? Não se sustenta, cara. Pra mim faz. Temos que refletir e mudar essa visão, porra. Visão quadrada sua. E tem a cadeia de luxo pra ele, irmão. De luxo eu tô exagerando, né? Modelo Secote. Vamos abrir Isso aqui? aí. Quer rever como é que é? Porra. Estrutura de presídio lá, bem feitinha, grade e tal. A cama lá pra ele dormir sem colchão, porra. Porque colchão é caro. E colchão eles vão fazer bagunça. Ah, vai colocar na pedra? Eles se viram, porra. Tortura, então. Ah, isso é desumano. Não, desumano é o que ele fez. Ou, se ele pagar a cadeia dele, aí cria outro modelo. Não, o preso que paga, o preso tem um colchão. Uma outra ala, a ala de quem paga. E outra coisa, Ó. quando o preso é preso, ele vive do crime, ele produziu bens, ele comprou coisas. O Estado tem que sequestrar, porra. Cara, você não tem noção nenhuma. O Glauber mostra aqui uma ignorância gigantesca do sistema prisional. 80%. Tem que conversar com o diretor de presídio. Que eu falando aqui, depois vai vir o pessoal no comentário. Ah, defensor de bandido, que absurdo. Cara, vai conversar com o diretor de penitenciária. Vai lá, fala pro diretor da penitenciária falar pra você a verdade. Ele vai falar assim, aqui é mais uma clínica de reabilitação do que uma prisão. O que mais tem na cadeia é usuário de droga. Cara que trabalhou na biqueira que não tem uma bicicleta. O cara não tem condição de comprar uma bolacha. E aí o Glauber propõe aqui tipo uma segregação. Dividir por grupos. Ó, você tem dinheiro, você vai pra um pavilhão. Você que não tem dinheiro, você dorme na pedra. Beira o absurdo isso aqui. Beira o absurdo. E isso não tem nada a ver com concordar com o crime que o cara cometeu. Cometeu o crime, cara, paga. Tudo que você plantar nessa terra, você vai colher. É poucas ideias. Errou, fez lá, teve disposição pra fazer o mal. Firmeza, legal. Vai lá e paga. For 5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa. Isso é uma coisa, isso é um debate. Outro debate é como o cara vai cumprir a pena e depois que ele sair da prisão. Aí é outro debate. O dinheiro dele pra financiar o tempo que ele vai ficar preso gastando com ele. O modelo brasileiro é modelo, porra, que não tem como dar certo. Claro que não. Se ele fosse bom, de 84, da Lei de Execução Penal, a LEP, até 2025, 41 anos, teríamos um resultado melhor, né? E por que não tem um resultado melhor? Aí eu falo que entra a ignorância do Glauber. Por que não foi? Porque eles não respeitam a LEP. O Estado nunca respeitou a Lei de Execução Penal. Porque dentro da Lei de Execução Penal tem lá os deveres e os direitos do preso. E o Estado não respeita. O Estado não faz o que tem que ser feito, não aplica. É a mesma coisa, você tem um filho, ele vai para o colégio, ele vai para a escola. E aí o professor não ensina nada, ele fica lá na sala viajando, moscando, depois você vai passar 5 anos e olhar pro teu filho. Pô, filho, você não sabe escrever teu nome? Porque o Estado não forneceu um professor adequado, não capacitou, não preparou aquela criança. É que, logicamente, estou fazendo uma analogia só para você entender. O Estado foi omisso na política de ressocialização. Até hoje ele é omisso na política de ressocialização. O que você está recebendo hoje do Estado, depois de 30 anos, é a omissão que aconteceu lá em 84. Compreende? Então, assim, quando eu falo que o Glauber tem uma ignorância muito grande sobre o tema, porque ele realmente fala coisas aqui que estão totalmente desconectadas da realidade. É um absurdo. Então,
Agora, como que pessoas inteligentes, mais inteligentes que eu, Ué, mais preparadas que eu, não precisa de muito, viu? não refletem essas coisas na televisão? Não vão refletir, não vão analisar, não vão questionar? Como que deputados, como que governadores, como que esse comandante de polícia, como que essas pessoas não buscam soluções? Narrativa política. Desde seu Cari, queria te ouvir também ainda nesse assunto, porque tem muita gente que fala que o cidadão comete lá o crime, e é o que o Zé falou. Ele não cumpre a pena prevista, ele vai lá e ele sai bem antes. E lembrando, nesse caso, esse aumento aí de pena, aumento de cumprimento de pena, para crimes hediondos. E aí a gente tem sempre aquele paradoxo, né? Tem um cidadão lá que rouba, sei lá, uma carne porque estava com fome e fica preso um tempão também, no mesmo bolo que um cidadão comete o crime hediondo. Como é que você vê aí essa possibilidade de alteração para o cumprimento quase que total da pena, Deise? O relator, Nonato Alberto Fraga, ele tem razão quando ele fala que o Estado ele tem que parar de tratar o bandido como uma vítima, né? Então, o Zé Maria ele tem toda a razão quando ele fala, né? Tem que cumprir a pena total, tem que parar com essa história de... Que absurdo, cara. Me dá uma raiva ouvir isso, porque o Estado não trata o preso como vítima. Da onde que eles tiram isso? Pelo amor de Deus, conversa com mãe de presidiário, conversa com policial penal, conversa com diretor de unidade prisional. Pelo amor de Deus, vocês acreditarem numa narrativa como essa é um absurdo. É um absurdo com a realidade, não tem nada a ver. Vai ver sentença de juiz de primeira instância, vai ler acórdão de Tribunal de Justiça, não tem nada. Pega as decisões, as alegações finais do Ministério Público. Cara, pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo, é uma narrativa que não se sustenta na realidade. Já foi condenado a 20 anos e sai em 2, 3, o que é isso? E ainda mais quando é crime hediondo, né? Principalmente em relação a estupro, feminicídio, que cumpra a pena total, né? Então, o Alberto Fraga está muito correto quando ele toca nesse ponto. Esses crimes, como o tráfico pesado, feminicídio, eles não podem ter a mesma pena e a mesma resposta como esses delitos leves, né? O Estado tem que parar de tratar da mesma forma esses crimes mais pesados e os delitos leves, né? A sociedade está Então, gente, é isso aí que me dá nervoso. Olha só, uma senhora experiente no jornalismo. Não tem delito leve, moça. O Estado tem que parar de tratar esses delitos. Cara, nós aqui no YouTube fizemos uma reflexão da quantidade de vítimas. Certo. 14 milhões de vítimas, abro aspas, de delito leve. Certo. O que é delito leve, cara? Uma arma na cara é delito leve? O teu trauma, o carro que você perdeu, anos e anos de trabalho, é delito leve? Pra quem? Tá certo, você tá certo. Pra quem? Glauber tá certo aqui. A reflexão que a imprensa faz é a mesma sempre. Cara, eles vivem aonde? Isso. Não é delito leve. O problema do Estado é que ele é frouxo com os delitos graves e liberal com os delitos leves, que não são leves. Leves, você fala, dependendo, para a vítima não é leve, cara. Certo, concordo. Concordo. E essas reflexões vão criando o convencimento e a capacidade crítica da população, porra. Certo. Graças a Deus temos a oportunidade de fazer aqui. E que a nossa voz, a nossa reflexão, o nosso conteúdo, o nosso canal, a nossa comunicação cresça, cara. Ó, e pro meu canal também crescer, você tem que deixar o like. Você assiste o vídeo aqui e não deixa o like, aí fica só ganhando repercussão e grande impacto essas notícias. E eu fico aqui que nem um lobo solitário, com visualização baixa, porque você assiste o vídeo até aqui e não aperta o like. Você apertando o like, colocando oi, se você colocar oi no vídeo, você cria engajamento. Tem agora um botão também de hype. Você ajuda. Faz isso em todos os meus vídeos no canal. Me dá uma força aí, pô. Mó luta aqui, 8 anos, 9 anos brigando contra essas narrativas que não tem nada a ver com a verdade. Não custa nada você me ajudar pelo menos com o like e um comentário. Cansada de ver esses assassinos sendo colocados na rua de volta, e aí aumenta essa sensação de impunidade que a gente tem, né? A gente falava sobre isso ontem ainda no Jornal da Manhã. E ainda o Estado acaba investindo muito mais na reação do que na prevenção. Isso acaba punindo aquele cidadão que está na rua. E aí o Fraga acerta também quando ele fala que a justiça não pune
de verdade e ela estimula a reincidência, né? Isso é um grande problema que a gente tem na sociedade e é preciso coragem também para enfrentar o outro lado. O sistema prisional, ele está falido. Quando essas pessoas entram no sistema prisional, elas acabam voltando muito pior para a sociedade. Isso é um problema. O sistema carcerário, ele está lotado. Então, sem o controle do Estado e sem uma estrutura para ressocializar, as prisões, elas acabaram virando uma incubadora do crime. E isso é um problema que o Estado tem que enfrentar. Verdade. O Estado precisa olhar de frente para isso. Essa medida que o Fraga adota agora, ela é correta, mas ela precisa vir com um investimento de gestão. Senão, não vai adiantar nada. Só punir não basta. É preciso punir Tá, vamos terminar de ouvir. com autoridade e com inteligência. Não vai adiantar nada. Só punir não basta. É preciso punir com autoridade e com inteligência, porque senão o Estado, as penitenciárias vão virar uma incubadora do crime. A gente está olhando para o lado errado, a gente está punindo do lado errado e a gente tem que lembrar que o Brasil é o país que tem a maior população carcerária do mundo. Se a gente continuar olhando para o lado errado, a gente vai... O Brasil tem a maior população carcerária do mundo. Vamos ver aqui a última... Essa eu quero ouvir. Eu não sei, vamos lá, Mano Walter. Se você tiver alguma coisa para falar, aproveita agora. Último presídio construído no Rio de Janeiro. Certo. E pode ser São Paulo, pode ser qualquer coisa. Né? Olha que matéria interessante. Castro confirma projeto de novo presídio no Rio e afirma que Bangu já não é mais segurança máxima. Se foi um dia, já não é. A ideia são mais de 20 mil vagas para que a gente possa zerar a superlotação, disse o governador em entrevista em abril de 2023. Passado 2 anos, acha uma notícia aí da construção desse presídio? Acha? Não tem. Não tem. Então, o que acontece? O Brasil criou quantas vagas de presídio nos últimos anos? Não, o Brasil não cria vaga, porra. O último presídio federal foi inaugurado em 2018. Eu estava lá no plantão, em Brasília. De 2018 a 2025 não tem outro. Presídio no Rio, eu não me recordo de notícia de um novo complexo de presídio no Rio de Janeiro. Certo. Em São Paulo, Pernambuco, Ceará, Bahia, segue o mesmo caminho. Correto. Então o Brasil tem a maior população carcerária. Cara, era 850 mil, já derrubaram para 680. Aí eu te pergunto, os índices, a violência, diminuiu ou aumentou? Se aumentou, por que tem menos preso? E para o número, se tem 14 milhões de roubos e furtos por ano, por que só tem 680 mil presos? Porra, porque nós somos palhaços, porra. Ó, nós somos trouxas. Compra outro. Compra outro. Você pode, você é foda. Igual Ninja. Poderosíssimo Ninja. Compra outro, porra. Trabalha, mostra que tu é capaz. Não, porra, tu é um otário, tu é um palhaço. Somos palhaços. Tá certo, cara. Aqui não tem nem como discordar dele. De verdade, se um número é muito alto, como é que... Faz sentido. Aí é um raciocínio lógico, não tem nem como refutar. Cruzar uma linha que não tem mais como voltar atrás. A gente tem que lembrar que o Brasil é o país que tem a maior população carcerária do mundo. Se a gente continuar olhando para o lado errado, a gente vai cruzar uma linha que não tem mais como voltar atrás. Zé, você avalia que essa punição também pode chegar até o crime organizado? Pois é, esse projeto aí, que deve ainda ser analisado pelos senadores, ele tem um objetivo de punir o crime organizado, né? E em todas as medidas aprovadas recentemente, o crime organizado está sendo visto com atenção. Ou seja, quem participar dessas facções, ou seja, 90% dos presos já estão nas facções, eles terão um tratamento especial. E é necessário que se faça esse tratamento especial contra o crime organizado, que está poderoso demais. Pegou uma polícia desorganizada, se organizou economicamente, e o objetivo desta lei, inclusive, é atacar quem organizou uma facção ou quem faz parte de uma facção. Esse é o grande problema do Brasil. E é daí que se imagina que se pode reduzir a violência acabando com o crime organizado. Mas olha, o crime organizado, segundo o próprio presidente Lula, virou uma indústria, e existem teorias sobre a indústria do crime, né? A lucratividade do crime, e no Brasil está sendo lucrativo. O crime está se dando bem no Brasil. É preciso fazer esta interrupção. E de que forma? Fazendo um cerco econômico no crime organizado. Esta lei, veja bem, ela está atrasada, já deveria estar em vigor, ainda tem que passar entre os senadores. Espero que tenha a rapidez necessária e a rapidez aplicada às últimas decisões que envolvem aí debates sobre o dinheiro dos parlamentares, ou seja, as famosas emendas.
Desde Ciocari, você falava aí a respeito da possibilidade, né, de que o nosso sistema carcerário vire uma incubadora de novos bandidos, novos maus elementos para a sociedade. E aí, quando você diz isso, não é uma defesa aqui de bandidos, né? Acho que vale a gente destacar isso, porque à medida em que você tem um sistema carcerário com muito mais justiça para o cumprimento da pena, você acaba fazendo com que essas pessoas possam ter mais chance de ressocialização. Acho que é por aí a história, não, Deise? Nonato, a gente tem um sistema carcerário que é muito problemático. Nós temos em torno de 800 mil presos para 400 mil vagas. E a gente tem cerca de somente 20% de trabalho formal dentro das prisões, então você imagina como que isso acaba provocando a ressocialização, ela é mínima dentro do sistema carcerário. Um réu primário, ele acaba sendo colocado na mesma cela de um líder de facção dentro do sistema prisional. Então isso acaba sendo... Cara, eu vou parar de reagir porque eu tô fazendo um desserviço para vocês, tá bom? A nossa comunicação não segue essas bases. O brasileiro tem pena do preso de tanto ouvir esse tipo de coisa. Mas na hora de você sugar a história do crime organizado, né, usando o Frank como forma de visualização, aí você gasta 7 horas falando, né, ô Glauber? A nossa comunicação não faz isso, não faz aquilo. É uma hipocrisia gigantesca, hein, cara? É uma hipocrisia. Eu gosto de você, Glauber. Não tô aqui falando da sua pessoa. Eu tô falando da sua ideia agora. Tô refutando a sua ideia, não a sua pessoa, tá? Deixar isso bem claro. Mas é muita hipocrisia da sua parte falar isso, né? Ah, minha comunicação não fala sobre isso. Mas aí usou e abusou do Frank para poder, né, falar sobre o tema que também não tinha nada a ver com o seu canal. E depois você achou um argumento para justificar, tá bom? Então assim, cara, hipocrisia é feio, é feio. O brasileiro bem intencionado, mais inocente, romântico, ele fala assim, pô, você só tem 400 vagas, por que tem 800? Condições desumanas e o cacete. O cara esquece que ele é um criminoso, porra. Então, rapaziada, minha pergunta é o seguinte. Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos falar um outro estado que a gente só tá falando Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos falar aqui Pernambuco. Se Pernambuco, vou chutar um número, tá? Se Pernambuco tem 30 mil presos e só tem 15 mil vagas, a responsabilidade é de quem não construiu mais presídio. Se o governador assume em 2022 e 2026 ele não construiu presídio, não aumentou o número de vaga, ele tem que tomar uma punição. Porque é a função dele, é a obrigação dele. É o papel dele. A omissão, a falta do cumprimento da obrigação dele justifica esse romantismo jurídico de desencarceramento. E você paga o preço diariamente. Agora, cadê o Ministério Público? Cadê para punir o responsável? O responsável é o governador, porra, de qualquer estado. Então quer dizer que se o governador ele quiser fazer um presídio, ele pode? Ele não precisa entrar com licitação, tem que ter uma aprovação. A verba é assim, né? Vou construir um presídio amanhã. Pô, cara, isso sim é um desserviço. É passar uma informação equivocada. Não é tão simples assim, não. Aí é uma questão administrativa. O presidente da República, os caras têm que construir presídio. Eu tenho, não vou falar a minha idade não, né? Mas eu já tô há mais de 20 anos escutando, 30 anos escutando a mesma coisa. Certo. Superlotação, ausência de vaga, e o Brasil prende muito. Cara, baboseira. Construa presídio. Com a criminalidade, com os números do Brasil, deveríamos ter pelo menos 2 milhões de presos. 1% da população deveria ser esse número. Vai ver El Salvador. Ver os Estados Unidos, nós já fizemos essa pesquisa. E outra coisa que me dá nervoso é eu procurar fazer pesquisa e não ter informação, cara. As informações produzidas por G1, por CNJ, por Veja, por Agência Brasil, são as mesmas. Superlotação, população carcerária e não sei o que, extra. Então, assim, cara, por isso que eu tô sonhando com um canal de comunicação e não um podcast.
Certo. Eu preciso fazer o meu portal ter artigos inteligentes, eu preciso ter jornalista, eu preciso ter redatores aqui, uma redação, e eu preciso ter outras pessoas produzindo conteúdo no canal para que os nossos questionamentos virem conteúdo, informação. Na verdade, não é informação, desinformação, porque a sua informação ela tem um viés. Ela tem um viés e tem uma narrativa. Então, se você fizer uma plataforma de comunicação, ela vai ser uma plataforma totalmente tendenciosa para uma linha de raciocínio. Porque vários pontos que você colocou aqui, eu refutei, coloquei que são mentiras, ou seja, você fala coisas sem ter o domínio total dessa ação. Então, assim, se você não tem o domínio total sobre essa informação, o mínimo é falar assim, ó, eu não sei, do que ficar jogando narrativa, tá? Eu gosto muito do Glauber, um cara muito gente boa, me tratou muito bem quando eu fui lá no podcast dele, não tenho nada contra ele. Foi 5 horas de conversa, se você não assistiu esse meu episódio lá no Fala Glauber, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para você assistir. E trocamos bastante ideia a respeito de vários temas lá também. Mas assim, ele falou muita bobagem aqui. E eu sei que eu sou muito criticado quando eu trago um contra-argumento, principalmente nessa corrente de pensamento. Mas, se você não concorda comigo, tá tudo certo. Apenas refute a minha ideia. Use o espaço do comentário para refutar as minhas ideias. Se você quiser atacar eu pessoalmente, só demonstra como você é limitado intelectualmente, como você é uma pessoa medíocre. Porque os medíocres atacam as pessoas inteligentes atacam as ideias. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até nosso próximo encontro. Valeu!